Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua família, pela sua saúde, o seu trabalho e tudo mais que Deus te entregou. Irmãos, é uma alegria muito grande saber que eu tenho esse encontro com você. Eu sei que muitas pessoas me escrevem dizendo que são abençoadas com essas orações. Ontem mesmo eu recebi um testemunho maravilhoso de uma mulher que estava tentando acabar com a própria vida, estava extremamente triste, depressiva, e um dia ela fez uma oração e ela pediu: Senhor, fala comigo, levanta uma pessoa para falar comigo. E aí então ela conheceu os meus vídeos aqui na internet, aqui no canal do YouTube, e foi então que Deus visitou aquela mulher. Irmãos, a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a tocar no coração dela de manhã e à noite. Sempre quando ela colocava a oração, Deus começava a falar com ela. E eu sei que muitos de vocês também estão sendo tocados por esses momentos, por estas palavras que eu tenho trazido aqui, mas saibam que eu também estou sendo visitado pelo Espírito Santo sempre que eu trago uma mensagem. E hoje eu quero mandar um abraço especial para todos os irmãos que estão orando comigo aqui no Brasil e também fora do Brasil. Eu tenho visto testemunhos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, irmãos de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Eu fico tão feliz. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que é a respeito de algo que infelizmente tem tomado conta do coração de muitas pessoas, pessoas que estão na igreja, mas muitas vezes não têm coragem de assumir. É o sentimento da inveja. Então fique aqui comigo até o final, porque esta mensagem vai abrir os seus olhos. Talvez você está sendo alvo de inveja ou você está com inveja no coração. E eu tenho certeza que esta mensagem vai tocar profundamente você. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e aí você vai receber os próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho do Salmo 14, que mostra o quanto esse sentimento de inveja pode nos fazer mal. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha isso, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer exercícios físicos todos os dias, você pode se alimentar bem, você pode fazer terapia, você pode ter uma rotina de oração e meditação na palavra. Mas se você for uma pessoa invejosa, você não vai conseguir viver bem e em paz. A verdade, irmãos, é que a inveja é uma praga que destrói a pessoa invejosa e ela pode até mesmo matar a pessoa invejada. E olha, eu não estou exagerando, hein? Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vemos a história dos irmãos Caim e Abel. Eu não sei se você sabe, mas na verdade essa história foi a primeira vez na história que o sentimento maligno da inveja tomou conta de um ser humano. A Bíblia diz que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim trabalhava na terra, cultivando o solo, enquanto Abel era um pastor de ovelhas. E os dois andavam com Deus, mas Caim tinha um problema que consumia ele, que era a inveja. E aí a Bíblia diz que certo dia eles foram apresentar ofertas para Deus. Abel ofereceu ao Senhor as primeiras e as melhores crias do seu rebanho, porque ele queria agradar a Deus pela vida e pelas bênçãos que ele já tinha recebido. Já Caim ofereceu uma parte da colheita da sua lavoura, mas ele não se preocupou em dar a Deus o que Deus havia pedido. Naquela época, no Antigo Testamento, Deus queria sacrifício de animais para mostrar que o pecado gera morte e para que o ser humano não morresse, algo deveria morrer. E então o animal seria sacrificado. Só que naquele momento Caim ofereceu aquilo que ele achava que era o certo. Ele não ofereceu o que Deus havia pedido. E sabe qual foi o resultado? Deus se agradou do primeiro sacrifício que foi oferecido por Abel. Abel tinha um coração sincero, um coração amoroso, mas o seu irmão, ele fez tudo com egoísmo, sem se preocupar em agradar a Deus. E foi então que o próprio Deus falou com Caim: Caim, será que se você não oferecer aquilo que eu estou pedindo, você não será aceito? É claro que você será aceito. Por isso, faça certo da próxima vez. Mas, irmãos, o próprio Caim
começou a ter raiva, começou a ter inveja e fez com que ele matasse o seu irmão. No momento de fúria, ele atacou e acabou matando o próprio irmão. E foi então, irmãos, que Deus amaldiçoou Caim por aquele ato cruel, aquele ato egoísta, e condenou Caim a vagar pela terra por toda a sua vida, longe da sua família e da sua terra natal. Além disso, irmãos, nós vemos o exemplo na própria vida de Jesus. O próprio Jesus sofreu e foi morto por causa desse sentimento maligno de inveja. A Bíblia mostra que a tradição judaica naquela época, ela dizia que um prisioneiro poderia ser perdoado e libertado durante a celebração da Páscoa. E diante disso, Pôncio Pilatos propôs ao povo que Jesus ficasse livre de todas as acusações injustas que fizeram contra ele. Mas, sabe o que aconteceu? Os fariseus não aceitaram isso. Eles tinham muita inveja de Jesus e eles convenceram as pessoas a pedirem que o governador da Judéia libertasse aquele bandido, aquele criminoso chamado Barrabás, um homem que estava preso por ter cometido um assassinato, e eles pediram então que crucificasse o Filho de Deus. Tudo isso, irmãos, por causa desse sentimento maligno. E infelizmente, irmãos, muitos de nós estamos vivendo como os fariseus na época de Jesus, na época de Caim, e estamos nos entregando a esse sentimento maligno da inveja. Nós começamos a olhar para as bênçãos que os irmãos à nossa volta têm recebido. Nós começamos a ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. E aí nós começamos a invejar. Irmãos, eu fico muito triste porque hoje em dia a gente não pode nem contar as bênçãos que Deus tem feito. A gente não pode contar testemunho na igreja muitas vezes, porque senão as pessoas começam a invejar. Se Deus te dá um carro, você tem que guardar só para você. Se Deus te permite ter uma casa própria, um lar abençoado, muitas vezes você tem que ficar calado porque você não sabe o que está no coração das outras pessoas. Irmãos, isso é muito triste. Então nós devemos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, porque a inveja é isso, ela tem um alvo, e ao mesmo tempo que essa pessoa admira aquele alvo, ela odeia aquela pessoa, e ela faz de tudo para denegrir, para prejudicar aquela pessoa. Quantos maridos colocam suas esposas para baixo? Quantas mulheres também colocam seus esposos lá embaixo, porque elas não querem ver o esposo crescendo, não querem ver a esposa crescendo. Irmãos, é muito triste isso. Dentro do próprio casamento, dentro da família, as pessoas têm invejado, as pessoas têm desejado o mal. E tem um versículo na Bíblia que comprova isso. Está lá em Provérbios capítulo 27, o versículo 4. Olha só o que está escrito: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? É verdade, irmãos, quem consegue suportar a inveja? E sabe por que de tudo isso? Por causa da dureza do coração das pessoas. E você pode estar pensando agora: ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Pastor, como é que o senhor me compara a uma pessoa tão cruel? Irmãos, eu sei que muitas pessoas aqui não vão tirar a vida de ninguém. Aliás, nenhum de nós quer tirar a vida de ninguém. Mas o mal que está no nosso coração é tão grave quanto matar uma pessoa. O próprio Jesus disse: olha, se você amaldiçoar uma pessoa, você será condenado por isso, você vai pagar. Então, irmãos, tem muitas pessoas que ficam falando e pensam que são somente palavras. Não, essas palavras podem condenar. Jesus disse: olha, cada um de vocês vão prestar contas das palavras que vocês dizem, porque muitas vezes as palavras, irmãos, elas revelam o que está no nosso coração. Foi o próprio Jesus quem disse que do nosso coração é que saem as coisas ruins, é que a partir do nosso coração vem o adultério, vem a morte, vem o assassinato, vem a inveja. Todo tipo de coisa ruim sai do nosso coração. E é por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, sempre quando você quiser conhecer uma pessoa, perceba as palavras que ela fala. Preste muita atenção daquilo que sai da boca de uma pessoa, porque muitas vezes ela pode falar até brincando, mas aquilo tem um fundo de verdade. Então, irmãos, nós devemos entender que a inveja tem que ser combatida. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós estamos livres disso não, viu? Todo ser humano, depois de Adão e Eva, já está contaminado com o pecado. E isso a gente tem que ter consciência, porque o diabo, ele quer usar pessoas para nos desanimar, e ele quer também nos usar para que a gente destrua a vida dos outros. Por isso eu quero te dar algumas dicas aqui, você que tem passado por isso,
Você que não consegue se alegrar quando alguém conta uma bênção para você, fique muito atento. Quando alguém chega para você e diz: olha, Deus me deu um casamento abençoado, Deus me deu um namoro, uma pessoa tão querida, Deus tem me dado condições financeiras. Como você se sente? Eu sei que a Bíblia diz aquele versículo muito abençoado, né? Que diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu já percebi uma coisa, irmãos, é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Quando uma pessoa chega perto de você chorando, uma pessoa está triste, é muito fácil você aconselhar essa pessoa, você encorajar essa pessoa. Agora, o desafio é quando alguém que está feliz chega todo radiante diante de você e diz: olha, Deus tem me abençoado muito. E aí você que muitas vezes está esperando por uma bênção, você que muitas vezes não tem recebido aquilo que você tanto deseja, você pode muitas vezes não se alegrar com a vitória dos outros. Então preste muita atenção, sempre quando alguém contar uma bênção perto de você, você se alegra com os que se alegram ou você fica mal por ver a bênção, por ver a pessoa sendo abençoada? Preste muita atenção, tá bom? Então deixa eu te dizer uma coisa, não despreze aquilo que você tem só porque o outro parece ter mais que você. Tem pessoas que demonstram estar muito acima de você, mas você não sabe o interior daquela pessoa, você não sabe como é a família dela. Tem muitas pessoas que transmitem uma imagem em que está tudo bem. E talvez você olhe para sua família e você pensa: nossa, minha família tem tantos problemas e parece que a família do fulano, ela é perfeita. Mas irmãos, só Deus sabe a intimidade. Só Deus sabe o que passa dentro da casa de cada um, não é verdade? Então, não fique invejando as pessoas. Não queira ter o que o outro tem. Se contente com aquilo que Deus já te deu. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, porque nós somos seres humanos falhos, cheios de falhas. Mas irmãos, todos nós podemos vencer a inveja. Todos nós podemos nos alegrar com as bênçãos dos outros. Amém? E o outro passo que você tem que dar é você ir até a raiz do problema. E aí você vai identificar que realmente você tem sido invejoso. Sabe o que você deve fazer? Você deve entregar a Deus todo esse sentimento. Você tem que pedir perdão a Deus e você tem que pedir: Senhor, me ajude a alegrar com a vitória dos outros. E aí depois que você orar, você tem que parar de ficar olhando o que os outros estão fazendo. Pare de ficar vendo a vida dos outros na internet, nas redes sociais. Irmãos, vamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Vamos ser felizes com as bênçãos que nós já temos. E vamos parar de ficar olhando para a vida dos outros, tá bom? E sempre quando você perceber que você não se alegrou tanto com a vitória de alguém, ore por essa pessoa. Comece a abençoar a vida dela. Comece a crer que Deus pode fazer na sua vida também. Mas você não precisa cobiçar a bênção de ninguém. Você pode se alegrar com aquilo que Deus está fazendo com você. E eu fico tão triste, irmãos, quando eu vejo competição dentro da igreja, sabe? Quando eu vejo concorrência. Irmãos, nós somos da mesma família na fé. Não precisamos ficar cobiçando dos outros. O mesmo Deus que abençoa a outra pessoa pode te abençoar também. Esses dias uma mulher comentou aqui nos comentários, né, das orações. Ela disse: pastor, a sua família é perfeita, tudo que você faz dá certo. E pastor, eu gostaria de saber o que você tem que eu não tenho. Irmãos, eu sei que uma das decisões que eu tomei é não guardar inveja, não ficar comparando a minha vida com a de ninguém. Eu estou apenas fazendo o que Deus me chamou. Mas eu também tenho falhas, eu também passo por problemas. Não pense que a minha vida é perfeita assim. Eu também choro, muitas vezes eu estou desanimado. Muitas vezes, irmãos, o inimigo se levanta com tanta força que eu tenho dificuldade de gravar a oração aqui para vocês. Pense comigo, gravar a oração todo dia, de manhã e à noite. Mas então, eu busco me fortalecer no Senhor. Eu busco me lembrar daquilo que me dá esperança. Eu começo a me lembrar que esta obra não é minha, essa obra é de Deus. E é por isso que eu estou aqui. E o meu único desejo é te ajudar. É por isso que eu peço para você ficar até o final. Por quê? Porque eu quero orar por você. Eu quero gerar fé no seu coração e depois orar pela sua vida. E eu sei que a oração é poderosa, porque é uma oração baseada na Bíblia. É uma oração que não vem de mim. Eu peço a Deus que sempre me revista com força, com graça. E por isso, se você chegou até aqui, eu venho te pedir, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva assim: Deus está tocando o meu coração hoje. Amém? Glória a Deus. Você está preparado para mudar de vida, para não ficar mais se comparando com a vida de ninguém?
Irmãos, nós devemos entender que todo mundo paga um preço. Todo mundo que tem conquistas na vida, ela pagou um alto preço ali. Ela batalhou, ela persistiu, ela foi resiliente. Então não pense que as coisas vêm de mão beijada para ninguém. Tudo é difícil, irmãos. Ganhar dinheiro é difícil, passar nos estudos, na escola, na faculdade é difícil. Ter um bom relacionamento com a família é difícil porque você tem que perdoar, você tem que plantar, você tem que acreditar nas pessoas. Então, a vida de ninguém é fácil. E o próprio Jesus disse, olha, vocês estão no mundo e nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci tudo por vocês. Então se agarre nessa promessa e agora eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe o seu coração, a sua vida e que te traga contentamento, que você esteja feliz e contente em toda e qualquer situação. Amém? Então feche os seus olhos se você puder e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui orando, recebendo da Tua paz, da Tua bênção. Pai, eu sei que muitas pessoas aqui entraram atribuladas, estavam assim totalmente desoladas, porque as lutas têm sido muito grandes. Mas Senhor, eu te peço, entra na vida dessa pessoa, derrama da Tua unção, do Teu poder. Senhor, quebra toda maldição, toda obra contrária que foi levantado contra essa família. Senhor, eu sei que muitas pessoas não desejam o bem dessa pessoa. Muitas pessoas ficam falando mal, criticando, colocando para baixo. Eu sei que muitas mulheres aqui têm um esposo que critica, que joga lá embaixo. Mas Senhor, eu te peço, fortaleça o coração desta mulher. Fortaleça o coração, a fé desse homem também, meu Pai, que muitas vezes não consegue trazer o sustento para casa. Muitas vezes sofre humilhação da mulher. Oh, meu Deus, são tantos problemas, Pai, tantos conflitos de relacionamento e essa pessoa se sente desanimada. Essa pessoa acha que não vai dar conta. Mas, Senhor, nós estamos aqui clamando, Pai, perdoa os nossos pecados. Derrama da Tua graça e misericórdia, Senhor. Muitas vezes cobiçamos aquilo que não é nosso. Muitas vezes nós não nos alegramos com a alegria do próximo. Mas, Senhor, nós viemos aqui, Pai, para Te pedir, trata do nosso coração. Tira de nós toda inveja, toda raiz de amargura, todo pensamento que não vem do Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, tira de nós todo o mal, tudo aquilo que nos prejudica na caminhada, Senhor. Nós sabemos que o nosso valor não está nos bens materiais, não está na posição familiar, não está em mais nada, a não ser na Tua graça. É somente a Tua graça, Senhor, que nos perdoa, que muda o nosso coração. E nós queremos ser parecidos com Jesus, Senhor. Nos ajude a praticar o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a vencer o mal que muitas vezes vem tentando contra o nosso coração. Nos livra também, Senhor, do pecado, de qualquer forma de pecado, o pecado sexual, o pecado moral, o pecado nos pensamentos. Ó Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que se cobiçarmos uma mulher, no coração já adulteramos com ela. Tem misericórdia, Senhor, porque é muito difícil praticar a Tua palavra. Mas nós sabemos que não é impossível, porque é o Teu Espírito Santo que nos capacita. À medida em que nós oramos e Te buscamos, o Senhor muda o nosso coração. Por isso, ó Deus, eu como ministro do Evangelho, eu abençoo este homem e esta mulher. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu Te louvo, Senhor, porque muitos agora estão sentindo a Tua paz, a Tua alegria. E eu tenho certeza, Pai, que a mudança de caráter começou agora. E desde já eu Te louvo e Te glorifico, porque essa corrente de oração tem aumentado a cada dia. E para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo.
A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa.
Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente.
A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.